mais delongas, como diz o Gilberto, passemos a palavra ao nosso amigo Edson. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, presentes. Coisas interessantes acontecem. O tema que eu vou tratar não é exatamente o tema que estava programado. Aí eu liguei para o Luimar para confirmar se era eu mesmo, porque tive um mês passado, aí tive esse mês de novo, fui confirmar. Aí ela falou assim para mim: bom, o tema é esse, que é um tema meio árido lá da introdução do Livro dos Espíritos, né? Monopolizadores do bom senso. Eu falei, caramba, como falar desse negócio, né? Tem que fazer uma pesquisa daquilo que a gente já estudou várias vezes, dos detratores da doutrina, né? Quais são os argumentos, né? Aquela explicação diabólica, né? Isso que as manifestações dos espíritos são a manifestação do diabo. E aí Kardec mata esse argumento com muita propriedade, dizendo, olha, o diabo é legal dessas vezes, né? É inteligente, faz o bem. Então esse argumento mata esses detratores dessa doutrina diabólica. Aí eu tinha feito um estudo recentemente sobre a lei de sociedade, e aí aproveitei a deixa da Luimar e falei, bom, vou repetir, já está prontinho. Repetir nunca repete, porque sempre, né, a gente dá uma outra nuance, as coisas vão acontecendo. E eu estou falando tudo isso para dizer que a gente realmente não deve temer. Se nós temos fé, estamos com Deus, estamos com boa intenção de fazer algum trabalho bem, a gente não deve temer, a gente deve simplesmente se colocar e confiar efetivamente que Deus existe, que Jesus está no comando e que tudo tem um objetivo útil. Porque tudo que eu vou falar está aqui, ó, na mensagem inicial. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E em especial lá o último parágrafo da mensagem. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Porque é isso. Outro dia eu estava ouvindo um pessoal falar sobre equilíbrio cósmico. Aí a pessoa deu um exemplo bastante interessante. Falou assim: bom, é aquele cara que se mata para passar no concurso público. Estuda, nós sabemos que nada fácil hoje conseguir um posto de trabalho no serviço público. Concorridíssimo, não é isso? Muitos candidatos, relação candidato vaga altíssima, ainda nesse mundo aí todo desequilibrado economicamente, onde lá no início, né, quando a gente começa a entender por gente, nosso paradigma é a Europa, né? Então a Europa é o berço da civilização e é o sucesso. E aí eu de certa forma estarrecido hoje, fico observando a Europa economicamente se diluir, né? Aquilo que os espíritos falam para nós, Emmanuel fala, como que as coisas são mutáveis, como que em determinado momento da época da humanidade o domínio é de determinado povo, a condução é de determinado povo, e às vezes nem um século depois a coisa já se modificou completamente de uma maneira que a gente não poderia antever. E essa pessoa falava o seguinte: bom, então esse cara se mata para passar no concurso público, aí ele consegue. Quando ele chega lá no posto de trabalho, ele passa 30 anos a nada fazer, né? 30 anos encostado. Ele só focou a energia para conquistar o posto de trabalho. Chegando lá, ele se sente totalmente desobrigado para com a própria sociedade que o paga. Essa pessoa dizia: olha, isso é uma atitude compatível com o equilíbrio cósmico? É meio lógico que não, né? Então é meio lógico essa pessoa estar tirando um recurso da sociedade e não está devolvendo aquele recurso ao seu trabalho. Está, de certa forma, se aproveitando, usufruindo, coisas que nós vamos falar aqui,
usufruindo de falhas do sistema para se locupletar. Então, por óbvio que atitudes como essa, atitudes de acomodação excessiva, de um certo parasitismo, atitudes de somente usufruir sem participar, elas promovem um desequilíbrio das coisas. E como a Elizabeth falou aqui, nós nos pomos a reclamar desabridamente das coisas, né? Daqueles que conduzem os destinos da nação, às vezes do pobre, do vizinho, né? O vizinho é um dos alvos preferenciais, né? O vizinho, se não tiver defeito, certamente será inventado algum, né? Nem que seja varrer a folhinha. É absurdo varrer essa folha aqui na minha porta, né? Agora eu tenho que limpar isso. O cachorro dele, ele deixa, vem aqui, faz xixi no meu portão. Então, por motivos relevantes ou irrelevantes, a gente está sempre escolhendo o vizinho como alvo das nossas insatisfações e reclamações. Bom, aí o tema é, como eu estava dizendo, da lei de sociedade. E está tudo aqui. Então, vejo que, efetivamente, o que a espiritualidade tinha para essa noite era isso, porque eu de mim não tenho nada realmente, né? Se o Chico não se levantou, dirá eu, nem sair da poeira cósmica ainda. Então, da gente, a gente não tem nada. A gente vem justamente trabalhar, tentar fazer alguma coisa. Então, essa sincronicidade, eu entendo que ela é fantástica, né? Ela nos dá muita segurança do que a gente está fazendo. E isso é em tudo. Então, muitas vezes, a gente está muito preocupado com previsão de futuro. Agora, no final do ano, vai ser aquela festa de novo, né? Quem vai ser o campeão brasileiro já deve ter aí, eu não acompanhei, mas deve ter suas previsões. Como é que vai ser 2012? Quem vai morrer, quem não vai morrer e tal, essa coisa toda, todo final de ano. Então a gente ainda tem nosso foco de interesse voltado para isso, né? Predição de futuro, principalmente coisas mais materiais. Mas nós que estamos aqui vivenciando a casa espírita, estudando, procurando nos evangelizar, nós temos que ter a certeza que as coisas estão fluindo para o bem. Então, quando acontece uma sincronicidade dessa, dá para a gente a segurança de que o tema era esse, é muito bom, é muito legal. Isso acontece sempre, só a gente está preparado para enxergar, né? Vai acontecer todo dia na vida de cada um de nós aqui. Vão acontecer pequenas coincidências, pequenas sintonias, que é justamente o que a gente tem que pedir em prece, né? O aclaramento da nossa consciência, que a gente possa enxergar a nossa volta. Que muitas vezes a gente está tão aturdido, tão abalado com determinadas coisas, tão perdido, tão nervoso, né? Tão estressado, que é a palavra, né, mais atual. Quando eu era pequeno não tinha estresse, né? Agora tem estresse, né? Então, tão estressado a gente está que não consegue ver essas mensagens de Deus que são dadas pelas coisas e pelas pessoas que nos circundam. Bom, então a lei de sociedade está lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, capítulo 7. E é uma daquelas subdivisões que os Espíritos foi proposta por Kardec e aceita pelos Espíritos, e eles dizem na questão 648, olha, a lei de Deus é uma. E essa subdivisão aí é como se fosse meramente didática. Você pode chamar assim, mas a lei de Deus é a lei de Deus. Sabemos que Deus é um Deus de leis, não é isso? Ele tudo que foi criado está submetido a leis imutáveis. Isso é outra coisa que a gente tem que ter bastante segurança nisso. As leis divinas são imutáveis. Então, por mais bacana que eu seja, a lei divina não vai ser revogada ao meu bel prazer, ao contrário de que muitos pregam aí, né, que existem revogações casuísticas e circunstanciais da lei divina. Não, não existe. A lei divina é uma só para todos, e é eterna e é imutável. Estamos submetidos a essas leis. Então, são 10 subdivisões que são apresentadas no Livro dos Espíritos, da lei divina ou natural.
lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a lei de justiça, amor e caridade, que é em si a lei divina, a síntese de todas essas leis. Não é? E a lei de sociedade, ela está então a partir da questão 766 do Livro dos Espíritos. E tem algumas nuances interessantes para nós observarmos aí. Então, na questão 766, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está em a natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então é interessante isso, né? Viver, o homem é um ser social, né? Já vemos isso lá, quando a gente está na escola, ciências, né? lá atrás, sociologia mais à frente, né? Então, o homem é um ser social, é um ser gregário. Ele não tem natureza, não tem inclinação a viver em apartado. Ele sempre vai procurar se agrupar, conviver em grupo. E os espíritos nos apresentam essa ideia. A palavra, por exemplo, não nos foi dada por mero deleite para que nós nos destacássemos das outras espécies animais. Nós temos o dom da fala para possibilitar, através desse dom, uma melhor intercomunicação entre nós nesses diversos grupos sociais em que participamos. Então, esta capacidade de comunicação através da fala, ela visa facilitar essa integração, ela visa facilitar este convívio social. Então, não foi dado ao acaso, tem um objetivo definido, é o que diz a pergunta 766. Então, viver em sociedade é uma necessidade. Então, nós temos necessidade de estar em grupo. E aí, quando a gente fala em sociedade, temos que dizer que não é sociedade nesse sentido aqui, quando se fala Magalhães é da sociedade. Então, Magalhães é da sociedade carioca. Ou então, Bastos é da alta sociedade. Quando a gente está estudando a lei de sociedade, não estamos querendo falar isto, né? Que quando se usa sociedade nesse sentido aqui, o que se quer é destacar aquele indivíduo, né? Dizer que ele faz parte de um grupo de pessoas que tem propriedades, né? Que tem família tradicional, que tem dinheiro, etc. O que a gente quer trabalhar aqui é a sociedade como agrupamento de pessoas que vivem sob determinadas circunstâncias num determinado lugar. Então, é qualquer agrupamento social. E, como visto, eles são compulsórios. Nós temos, efetivamente, a necessidade de estarmos nesses agrupamentos sociais. Então, o homem é um ser eminentemente social, criado para viver com os semelhantes. O nosso desenvolvimento moral, ele está subordinado a essa convivência. Por mais que essa convivência é justamente, ao mais das vezes, o que nos cria inúmeras dificuldades, né? É essa convivência entre nós, em especial a família, que é a microsociedade. É essa convivência, às vezes conflituosa, às vezes aflitiva, é ela que vai nos dar o desenvolvimento moral. E aí costuma-se muito comparar isso àquela questão das pedras de rio roladas, né? Dos seixos rolados. São aquelas pedrinhas de rio muito bonitinhas, lisinhas, né? Redondinhas, aparadinhas, que estão lá no leito do rio. Por que aquela pedra está tão polida, tão aparadinha, né? Tão certinha? Porque ela rolou muito junto com outras pedras e se atritou bastante, né? Então assim somos nós. É somente através, entre aspas, desses atritos, dessas interações que nós vivemos nos grupos sociais que nós participamos, que nós vamos nos desenvolver, que nós vamos evoluir exercitando virtudes, como o amor, a tolerância, a bondade e a caridade. Então, sem que nós
sem que nós tivéssemos essa necessidade inata, que nos foi colocada por Deus, de ir ao encontro do nosso próximo, nós não conseguiríamos esse desenvolvimento. E aqui neste próprio capítulo, Kardec faz um estudo a respeito da questão do insulamento. Bom, então se é da lei viver em sociedade, viver em agrupamentos humanos, se é esta interação social que nos traz desenvolvimento de virtude, que nos traz, enfim, evolução. O que dizer então daquele que voluntariamente se retira desse convívio? Daquele que decide não conviver mais em sociedade? Então, algumas perguntas aqui tratam a partir da 769, tratam desse tema. Então, na pergunta 769, pergunta-se Kardec, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, então o gosto de viver isolado também está na natureza, né? O indivíduo faz parte da espécie humana e tem esse gosto. Por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Aí os espíritos respondem, na lata, né? Como muitas vezes acontece. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, essa necessidade de insulamento, né? Certa vez, então, nós tivemos lá, como toda a vizinhança, um probleminha lá na minha vizinhança. E o reclamante, vamos colocar assim, o vizinho reclamante, o problema dele eram as crianças. Logo as crianças, né? Porque aí as crianças vejam vocês, né? Esses seres tão maléficos, fizeram lá, foi feita lá uma festinha junina. E as crianças, obviamente, soltaram lá suas bombinhas, seus estalinhos, seus isso, seus aquilo. E o camarada alegou que aquilo ali o incomodava profundamente. Então alguém disse, ó, com até uma certa propriedade, nesse momento alguém disse assim, olha, se o senhor não quiser ser incomodado, vai ter que comprar uma casa, tá vendo aquela montanha lá? Compra uma casa lá, ou então constrói, porque lá ninguém vai lhe incomodar. Agora, se o senhor vem morar num condomínio que tem 50 casas, 50 famílias, 200 pessoas para frente, e o senhor não vai querer ser incomodado, é uma impossibilidade. Não tem como a pessoa conviver em sociedade sem ser incomodado, né? Isso não existe. Sempre vai haver esse semelhante vai agir de uma maneira contrária que a gente acha que teria que agir. Só eu vou agir do jeito que eu acho que tem que agir, e nem sempre, né? Quantas vezes a gente se pega agindo de uma maneira que não é aquela maneira que a gente gostaria de agir. Imagina o outro ter a necessidade de atender a nossa expectativa. Então, qualquer convívio social em qualquer grupo social, ele vai trazer incômodos. Aí o indivíduo pega e dizem os espíritos, egoisticamente, ele vai e se isola. Mas aí o livro dos Espíritos esclarece o seguinte, não se está falando aqui dos isolamentos com fim nobre, né? Como por exemplo na questão 771, diz assim, que pensaram os que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Aí os Espíritos respondem, esses se elevam rebaixando-se, tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gostos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Então o camarada que se isola para fazer uma pesquisa, né, para realizar uma determinada obra de arte, esse isolamento também é totalmente egoísta. Os Espíritos respondem, isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, eu me retirei com um fim nobre, com o fim de produzir alguma coisa que vai vir em benefício. Me retirei um determinado tempo. E tem pergunta aqui falando também do voto de silêncio, né, nas ordens religiosas.
os espíritos não se mostram favoráveis a esse voto de silêncio, dizendo que essa palavra é um dom natural, se ela visa essa interação social. Esse voto de silêncio, de certa forma, apresenta uma leitura equivocada da lei de Deus, né? Que é aquela coisa: tenho que me privar de algo para agradar a Deus, né? Tenho que me penitenciar para agradar a Deus. Então vou fazer um voto de silêncio, vou ficar não sei quanto tempo sem falar, sem me comunicar com ninguém, que aí isto agrada a Deus, né? Então eles nos informam aqui que isso é uma visão equivocada da lei de Deus. Então Kardec, no final de todas essas perguntas, da 769 a 772, ele faz uma síntese bastante interessante disso tudo e diz assim: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, se eu estou me isolando, e se esse fim não é altamente meritório desse isolamento, eu estou perdendo a oportunidade de progredir e fazer outros progredirem. Porque o calo que não é só o meu calo que pisa, eu piso no calo de alguém e também lanço esse desafio em direção ao meu semelhante. Então, o Simonetti, no estudo que ele fez, está na internet sobre esse tema, ele apresenta uma ideia interessante. Ele fala assim: que bom, já que nós temos que... vai um pouquinho naquela história do concurso que a gente estava falando, né? Já que é lei natural vivermos agregados, vivermos em sociedade, vivermos em agrupamentos humanos. Então, para o cristão, para o espírita, surge tem que dar um quezinho a mais, tem que começar a fazer a diferença. É aquela velha história que eu sempre procurei fazer como estudante e gosto de colocar para os jovens. Olha só, já que você está na sala de aula, pelo menos faz esse tempo ser útil. É aquele cara que vai para a escola, mano, que saco, esse professor chato, o cara conta 30 segundos, né? Está jogando tempo fora. Porque já que está lá, meu amigo, então de alguma maneira tenta fazer aquilo ser útil. Né? Da mesma forma é o nosso convívio social. Bom, não dá para viver isolado. Não tenho, mesmo que eu quisesse, não tenho como, que é a situação da maioria de nós, né? Então vamos tentar fazer a diferença. Aí ele coloca para a gente a seguinte ideia: nesse sentido aí, usufruir é diferente de participar. Ele dá alguns exemplos lá. Aí coloca assim: o profissional sindicalizado e se limita a dar uma contribuição mensal a um sindicato sem jamais comparecer às assembleias decisórias, está apenas usufruindo as conquistas da classe. E sua ausência permite que o movimento sindical seja manipulado por minorias radicais que ganham espaço e tumultuam porque a maioria se omite. Fala também de associação ou clubes de lazer, onde as pessoas estão lá num clube de lazer e não assumem o mínimo compromisso, que é zelar pelo patrimônio do clube. Então depredam ou deixam os seus dependentes depredarem instalações, adotam um comportamento indecoroso na dependência do clube, contrário. Então ele coloca assim: essas pessoas estão só usufruindo. E eu volto lá no condomínio, né? Maravilha. Condomínio é a maior demonstração do que é só usufruir. E nisso daí tem um pele, né? Tem um cão danado que todos vão a ele, que é o pobre coitado do síndico, né? Ninguém quer ser síndico, né? Em regra, pelo menos no condomínio de vocês deve ter vários voluntários. No meu não tem nenhum. Ninguém quer ser síndico. Quando um abnegado adianta-se a exercer a função, olha, não chega ao ponto de um condomínio de um parente meu, era meio informal, e essa pessoa era síndico assim, porque ninguém assumiu. Mas aí deu tanta confusão que chegou um dia e ele quis entregar.
Aí ele falou, olha, e as reuniões eram convocadas num quadrinho, né? Engraçada dessa. Ele botava um quadrinho assim, uma lousazinha, do lado do portão do condomínio, aí todo mundo que entrava via lá, reunião, dia tal. Era bem informal mesmo o negócio. Aí, nesse dia ele marcou a reunião todo contente que ia entregar, né? As contas, tudo, que não queria mais saber, porque... Pergunta qual foi o quórum da reunião. Só ele. Olha só que coisa sensacional. Olha quando nós queremos, como nós raciocinamos, de forma gregária. Todos se uniram para sabotá-lo, né? Em não comparecendo, ele não teve como entregar nada a ninguém. E foi obrigado, contra a vontade, a permanecer naquela função. Então, o condomínio é, para mim, a maior alegoria dessa história de usufruir. Todo mundo quer usufruir, ninguém quer participar, ninguém quer dar uma cota à parte para que aquele conjunto funcione. Detalhe, vivemos ali grande parte das nossas vidas, todos que ali coabitam utilizam aquelas áreas comuns, é necessário, é impossível que a pessoa não utilize as dependências, mas ainda assim não deseja participar. Por quê? Porque é sensacional, ali surge tudo, né? É o microcosmo da família um pouquinho ampliado. Reunião de condomínio é uma coisa espetacular, né? Eu acho essa experiência de vida. Quem nunca foi, se quiser, eu convido lá para o meu condomínio. E aí não teve a oportunidade desse desenvolvimento, dessa evolução, né? De polir a sua pedra na reunião de condomínio, pode falar comigo que a gente vai lá no nosso, vocês vão ver, vão ficar emocionados. É uma coisa sensacional. Por quê? Porque todo mundo vai para ali querendo usufruir e não participar. Da mesma forma, né, a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa necessidade de usufruir na sociedade religiosa. Então, aqui também é um agrupamento humano, também é um grupo social que nós frequentamos, uma associação que voluntariamente formamos para praticar o espiritismo no seu tríplice aspecto. Então, qual é a nossa postura também diante da casa espírita? É só usufruir? Esta é a reflexão. Quanto tempo, né, a gente vai entrar e sair, sem se engajar em nada, sem participar de nada, né? Tem uma luz acesa aqui, tem muita coisa funcionando aí, não é de graça, tá? Não tem. Quem pensa ao contrário está equivocado. Não tem isenção de água, templo religioso de qualquer culto só tem isenção de impostos, né? Mais nada. Então paga água, paga luz, paga funcionário, paga um monte de coisa. Então, não funciona do nada. Então aqueles de nós que têm a possibilidade de colaborar com alguma coisa financeiramente, materialmente, que o seja, se for com trabalho, que o seja, né? Mas que ao estarmos na casa espírita, ao esposarmos os princípios espíritas, tendo 15 minutos de evangelho, como diz André Luiz, já se apresenta então a nossa necessidade de participar. A casa espírita, ela não funciona sozinha, ela também precisa de nós. E o evangelho passa a nos incomodar e querer nos tirar dessa situação de só usufruir. Senta aqui, assiste a palestra, toma um passe, vai embora, semana que vem volta. É um momento de usufruir, mas cada um na sua velocidade, cada um na sua consciência, cada um com o seu sentimento pessoal, deve, porque é isso que o evangelho nos concita, a sair dessa postura de só usufruir e tentarmos também participar com alguma coisa, né? E a participação é ampla, né? O que mais tem é coisa para participar. Se eu não puder participar de um jeito, que eu participe de outro, que eu participe do jeito que eu puder e que eu quiser, mas que eu participe efetivamente. Então diz lá, os que usufruem se perdem na escuridão da inércia e da indiferença. Os que participam descobrem caminhos novos
iluminados pelo prazer de servir. Então, usufruir traz a escuridão da inércia e da indiferença. Ou seja, eu estou estagnado, né? Kardec já nos ensina que do nada nada surge. Se eu não procurar, aquele exemplo que eu lhe dava no início, se o cara está 30 anos num trabalho, por que ele não vai tentar produzir nada, gente? Como a gente vê essa postura, até de certa maneira incentivada por aí, né? Que o indivíduo está ali no trabalho para retirar coisas, né? Retirar o salário no final do mês, retirar benefício, retirar, mas e o que ele tem que participar? Será que quem lhe deu a oportunidade de trabalho não precisa que ele participe em algo? Não precisa que ele contribua, colabore efetivamente com alguma coisa? Por que essa coisa, né, tão vigente também, quando é relação patrão-empregado? Então todos os males estão no patrão. O patrão é um capitalista selvagem, né? É um monstro explorador que quer o mal do seu empregado, né? Daí vem do empregado para o patrão todos os sentimentos ruins, né? Ele quer que o cara caia, quebre a perna, ele quer que o cara se dê mal. Se o cara chegar com um carro novo na porta da empresa, fala, tá vendo aí, ó? Por isso que eu tô desse jeito, esse cara acaba com a gente, tira o couro fora para ficar comprando carro novo. Que tal a gente inverter um pouquinho essa lógica? E ver que é esse cara que está te dando uma oportunidade de trabalho. É esse cara que está te dando uma oportunidade de subsistência. É esse cara que está te dando uma base para de repente lançar uma ponte para fazer uma outra coisa que você realmente deseja. Porque a gente não é obrigado, né? Quem está num determinado emprego está porque precisa e está porque quer. A gente não é obrigado a ficar mesmo a vida inteira no mesmo emprego. Se eu entendo que aquela mudança é positiva para mim, se eu quero mudar, eu vou então e, como se diz, corro atrás, né? Eu corro na frente. Porque quem corre atrás nunca chega, né? Tem que procurar correr um pouquinho na frente para poder chegar. Então, eu vou pegar aquela base ali que aquele salário me dá, que aquela oportunidade de trabalho me dá, e vou procurar o meu desenvolvimento pessoal. Vou conseguir uma oportunidade melhor, que eu acho mais adequada para mim. Nada disso é ilícito. O que é ilícito é só usufruir, né? E querer o mal de quem colabora com a sua subsistência. Isso é ruim. Bom, passando a outro ponto aqui do estudo, é o que fala efetivamente dos laços de família. Então, a partir da pergunta 773, nesse tema, 773, 774 e 775, são 3 perguntas, se trata da questão dos laços de família. Então vamos lá. Pergunta 773. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Então ele está fazendo uma pergunta no seguinte sentido: olha, a gente observa que nos animais a questão de laços de família é diversa da do homem. Por que isso? A resposta é a seguinte: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. E aí prossegue essa argumentação aí. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, os homens, laços de família nos homens, têm o mesmo sentido dos animais? É só para a conservação da espécie? É só para isso que existe essa necessidade de agrupamento em família? A resposta: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso.
e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o que é a família, gente? É a microsociedade. É o aprendizado das virtudes, da bondade, da tolerância, da abnegação, do amor, enfim. Porque se nós não conseguimos amar 4, como é que nós vamos amar a humanidade inteira? Como espíritos do quilate do Dr. Bezerra. É aquela conhecida história do Dr. Bezerra de Menezes, quando, pela o cumprimento de suas tarefas, a evolução já atingida como ceareiro do bem, lhe foi oferecido por Maria de Nazaré estar no mundo superior, deixar a terra e partir para a sua vivência no mundo superior. E ele recusou para permanecer junto de nós. Ele recusou esta oferta e disse a Maria que gostaria de permanecer ainda por muito tempo ligado ao planeta Terra. Então essa atitude do Dr. Bezerra demonstra o quê? Um espírito com uma capacidade de amar tão ampliada que pode amar a humanidade inteira. Então Deus nos coloca compulsoriamente vinculados a grupos sociais, e o grupo social de base, o grupo social que traz características mais íntimas, mais recônditas, é a família. E isso é o aprendizado dessas virtudes de amor, de abnegação, de fraternidade. Em 1932 foi escrito um livro chamado Admirável Mundo Novo, por Aldous Huxley, um escritor inglês. Sendo bem honesto, eu não li, né? Peguei isso aqui na internet, resenha e tal. E até depois vendo o crítico, até porque dizem lá os críticos, o livro é muito complicado, confuso. Mas ficou famoso por quê? Porque trouxe a ideia de uma sociedade sem afetos. Isso é uma ficção científica por hora, tá? Esse livro é uma ficção científica. Então ele trouxe uma sociedade sem afetos, sem família, onde as pessoas não tinham laços de amor, de família, não havia pai, ninguém tinha pai e mãe nessa sociedade do futuro, ninguém tinha pai e mãe, as pessoas eram criadas em incubadeiras. Se as pessoas tinham algum problema, elas ingeriam uma substância chamada soma, que era uma substância que as reequilibrava. Então esse livro traz isso aí, traz uma visão pessimista do futuro. Os filhos vão nascer de madres artificiais, como ele chama no livro. Ninguém tem pai e mãe, não há relações amorosas fixas. Aí, livro em 32 trouxe a história do sexo sem compromisso. Estou falando de 1932, por isso que ele ficou famoso, porque o cara fez umas projeções de futuro que acabaram acontecendo algumas coisas de uma maneira ou outra. Então ele trouxe lá, nessa sociedade do futuro, a questão do sexo sem compromisso, porque não tinha, as pessoas eram socialmente, seria uma espécie de transgressão nessa sociedade ter vínculos afetivos. Cada indivíduo aí então nessa sociedade do futuro cuidaria da sua própria vida, e o seu único dever seria com o Estado e consigo mesmo, ele não teria deveres para com os semelhantes. Aí, a partir de 1950, começaram a acontecer algumas coisas que até o próprio Huxley, ele escreveu até um outro livro, De Volta ao Admirável Mundo Novo. Então ele posou de profeta, olha, tá vendo como as coisas que eu falei já estão acontecendo? E que coisas seriam essas que estariam acontecendo? O rompimento dos tabus relacionados ao sexo, a questão do amor livre, lá para 50, 60, e a partir disso daí, dessa liberação sexual, de costumes, da pílula anticoncepcional, aí fala, tem pílula anticoncepcional, então daqui a pouco vai ter as incubadeiras, daqui a pouco ninguém mais vai querer saber de nada, E, de certa forma, ele ganhou, esse escritor, esse status de que teria feito projeções coerentes. Mas hoje o que a gente vê? A gente não vê nada disso, estamos em 2011.
A gente não vê essa sociedade. E nesse livro ele dizia que isso ia acontecer até o final do século. Né? Eu lembro também muito dos Jetsons, né? Que era empregado, apertava o botãozinho, comia com pílula, né? Ia ser tudo até o final do século XX. Não aconteceu nada daquilo. Blade Runner, né? Como a gente se locomoveria. Que bom seria que nós já tivéssemos saído do carro, porque o carro está acabando com o planeta, né? Mas ainda precisamos muito do carro. Então hoje, apesar do casamento ser muito questionado, e casamento é em si um outro tema, a família está longe de ser extinta, né? Não temos nenhuma dúvida disso. Nós vemos, pelo contrário, de tempos em tempos, nós vemos o movimento social, de certa forma, as pessoas cansarem, né? A palavra é exatamente essa, cansarem desse excesso de licenciosidade de costumes e voltarem a valorizar o casamento tradicional, voltarem a valorizar a família tradicional, voltarem a valorizar a questão de ter filhos, né? E um detalhe que a gente tem que falar nesse aspecto é o seguinte: cuidado com o que se ouve por aí, né? Porque a espiritualidade, nós nos organizamos, né? Com vários objetivos. A espiritualidade também se organiza para objetivos vários. E assim como existem encarnados de todos os matizes, existem espíritos de todos os matizes. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem organizações no plano espiritual voltadas a incutir bobagem na cabeça das pessoas. E o pior, com argumentos falaciosos, né? Com sofismas. O que é um argumento falacioso? É um argumento que ele apresenta uma lógica, né? Ele tem um determinado encadeamento lógico, ele está até permeado de fundamentos, mas ele parte de uma premissa falsa e chega a uma conclusão falsa. Mas ele tem toda... Quando você olha para esse argumento, ele é simpático. Então, por exemplo, tem umas doutrinas espiritualistas aí, outro dia eu estava escutando uma pessoa falar, e eles estão defendendo o seguinte: a doutrina espírita não nos traz nada disso. A gente tem que estar aqui. O planeta está muito... Olha só a história de premissas falsas, conclusões falsas, mas com aparência de verdadeiras. O planeta está muito cheio, tem muita gente. Outro dia estava aí a Veja noticiando que nasceu o bebê 7 milhões, né? 7 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas no planeta. Nasceu o bebê 7 bilhões. Então, esse pessoal fala o seguinte: olha, tem muita gente no planeta. Neste sentido, é importante que as mulheres passem a pensar não numa gestação física, mas numa gestação existencial. Então, que gestação existencial seria essa? A pessoa ter um projeto de vida, uma profissão, não é isso? Algo que ela construa na sua vida, mas que não sejam filhos. Isso aí, da maneira que a pessoa expõe, eu não vou me alongar nisso, mas dá toda uma aparência de coisa lógica, de coisa coerente, de coisa boa, que vai no sentido da emancipação da mulher, né? Que vai no sentido do desenvolvimento da mulher, que inequivocamente aconteceu no século XX de uma maneira fantástica, né? Em 100 anos a mulher saiu de uma posição de quase não humanidade para o que nós vemos hoje, que é quase uma igualdade. Então, quando se fala isso, olha, mulher, você tem condições de optar por não gerar um filho, olha, isso é óbvio. Hoje, com a condição científica que existe, se uma mulher efetivamente decidir não gerar filhos, ela terá essa opção. Só que outra coisa é dizer que isso está indo de acordo com a lei de Deus, que isso faz parte de um equilíbrio cósmico. Isso é totalmente... Então, tem espírito que se organiza para falar bobagem, com aparência de coisa boa, e tem gente que compra esse discurso. Então, cuidado com isso. Nossa segurança está aqui, ó. Está em Jesus, está em Kardec. Aqui não tem nada disso. Nenhum espírito de escola disse ainda que o planeta não tem condições de suportar mais nascimentos. Pelo contrário, a gente observa, se estudarmos a história do planeta, que ele mesmo se reequilibra, até com grandes cataclismas e etc., desencarnes coletivos, e vai por aí afora.
Nós não temos, no nosso atual estado de evolução, condições de aquilatar que temos muito ou pouca gente no planeta. Isso é falácia, isso é para levar as pessoas a esse tipo de raciocínio e materializar mais as coisas ainda do que elas já são materiais. Bom, dentro do tema de família tem um casamento, né? Aí o casamento tem um anedotário, né? Não poderia deixar terminar sem o anedotário do casamento. Joana de Ângeles nos diz que não devemos cultivar anedotário vil, né? Esse anedotário aqui não é tão vil. Então diz assim: os segundos casamentos são o triunfo da esperança sobre a experiência. Olha só que coisa maravilhosa. Então o cara que vai para o segundo casamento triunfou a esperança sobre a experiência. É melhor casar do que arder. Isso aí é Paulo, né? Já não é tão engraçado. É Paulo dizendo às pessoas o seguinte, colocando lá na segunda carta aos Coríntios, que o casamento tem como fim o equilíbrio da energia sexual. Então, uma das finalidades do casamento é justamente equilibrar a sociedade no equacionamento da energia sexual. O único casamento capaz de durar para sempre é aquele entre uma mulher cega e um marido surdo. Isso foi Montaigne que disse, olha só que lindo, que romântico, né? O casamento é uma loteria. O problema é que quando não ganhamos o prêmio, não podemos jogar o bilhete fora. E vai por aí afora, né? Tem um montão de coisinhas aqui. Então, as previsões de Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo não se concretizaram. Porque na família onde nós mais de perto exercitamos o amor, né? No lar nós damos os primeiros passos a caminho da fraternidade, já falamos isso, né? Então é no seio da família que nós saímos do eu para o nós. E diz aos espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo: quanto mais o mundo é um mundo superior, é um mundo adiantado, maior é esse grupo familiar. Então, quando a capacidade de amar ela se amplia, o grupo familiar também se amplia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca lá a questão da parentela corporal, da parentela espiritual, assim como o Livro dos Espíritos também. Estuda bastante esse ponto aí. Então, na família, nós temos essa condição de sair do eu para o nós, de ampliar a nossa parentela espiritual. Para encerrar, sobre a história de participar e usufruir, contar uma historinha que está lá no Humberto de Campos, que é intitulado O Companheiro dos Anjos. Não sei se alguém conhece. Então, essa história de um confrade nosso espírito, estava fazendo 25 anos de doutrina e ainda não tinha um lugar onde ficar, um trabalho fixo, né? Um grupo onde ele estivesse vinculado. E aí nós podemos colocar isso em qualquer situação da vida social, né? Não só no trabalho espírita, mas a historinha do Humberto Campos é sobre o trabalho espírita. E aí, fazendo 25 anos, esse companheiro se viu muito tocado, e dentre os vários lugares onde ele, né, pulava igual pipoca daqui para ali, de cá para lá, que isso é uma coisa séria, né? Se religião nenhuma é boa para você, você que não, na verdade, você que não é bom para religião nenhuma, né? Se você fica pipocando muito, é porque alguma coisa em você está errada. Obviamente a gente vai ter algo ou algum lugar onde a nossa afinidade vai estar ali presente. Então ele foi a um desses grupos para se dirigir ao mentor, pedindo que ele já não aguentava mais aquilo, que eram 25 anos, ele não conseguia se fixar em nenhuma casa, né? Como aquilo poderia acontecer? Ele é uma pessoa tão dedicada, tão boa, né? Com tantas qualidades. E aí o mentor pacientemente começou a desfiar várias oportunidades de trabalho, todas elas ligadas ao dia a dia dele, na vizinhança, ligada a lugares onde ele visitava, no caminho do trabalho dele. E a cada colocação dessa que o mentor fazia, ele devolvia. Falava: vai então no grupo do senhor Batista, ele faz um trabalho muito bom lá, de atendimento aos necessitados. Ele dizia: Batista? É impossível que a espiritualidade não saiba que esse homem tem 2 famílias. Então, a cada
colocação que o mentor fazia, ele rebatia com um problema daquele agrupamento, daquela pessoa que conduzia aquele agrupamento espírita. E o mentor lá, depois de 7, 8 sugestões, cansou-se, então disse: meu amigo, nada tenho a fazer por você. Volte a me procurar quando você estiver dotado de asas, porque percebo que você é então o companheiro dos anjos, e anjos ainda não os há entre nós. Então, que nós possamos em todas as nossas relações sociais não estarmos como o companheiro dos anjos, procurando aquilo que não existe, procurando o ideal que ainda não está com o nosso alcance, mas que sim, baseados no Evangelho de Jesus, nós possamos trabalhar o nosso agora de uma forma produtiva rumo à nossa evolução. Muita paz a todos. Valeu.